Legal, minha gente, estamos chegando para a Central TV Brasil com mais um programa Bate-Papo. A você de casa, obrigado pela sua companhia. Obrigado também aos nossos apoiadores, Estúdio Mokva personalizados, presentes para todas as ocasiões e entrega em todo o Brasil. E obrigado também a Anibelo Biomedicina Estética para mulheres e homens ficarem muito mais bonitos. Aqui no estúdio, o nosso bate-papo agora é com a Marisa Lobo, ela que é psicóloga, atuante, comunicadora, tem muitos seguidores nas redes sociais, né, Marisa? Menina do céu, olhei tuas redes sociais aqui, que coisa! Às vezes eu pergunto, não sei por que as pessoas me seguem, todo mundo pergunta, você compra seguidor? Não, nunca comprei, não sei o que é isso. Eu só sei que é você corresponder à expectativa da população. Né? Por que eu disse isso? Porque tem gente que há muito tempo batalha para ter X seguidores e até impulsiona, né? Monetiza. Sim. Aí vem a Marisa Lobo, essa psicóloga aqui, atuante. Eu sou escritora, tenho 12 livros publicados, conhecida em todo o Brasil, palestro no Brasil todo, fora do Brasil também. Então são seguidores nacionais, bacana. Não é só do Paraná. Bom, primeiro nós vamos falar então com a Marisa Lobo, psicóloga. Isso. Psicóloga, atuante, escritora. E a Marisa estava me contando que tem um gibizinho, um quadrinho, que é recordista, né? Sucesso. Eu duvido que tenha alguém que tenha um gibi que foi baixado mais de 3.500.000 vezes. Que loucura! Porque é um gibi gratuito, que fala muito para as crianças, viva as diferenças, mostrando as diferenças do sexo masculino e feminino, e também falando sobre equidade, né, entre homens e mulheres, e falando sobre preconceito. Então é um gibi... E deixa eu te falar, né, Marisa? É um assunto que você tem que ter uma sutileza, um cuidado muito grande a se tratar. Como é que conversa desse assunto aqui? Então, por isso eu fiz esse gibi, né? A gente está muito nessa polêmica de ideologia de gênero em todo mundo e de aumento. No Reino Unido, por exemplo, aumentou 5.000% a disforia de gênero em crianças por causa da promoção da ideologia de gênero na escola. Aí eu já escrevi um livro que já é best-seller, que é Ideologia de Gênero na Educação, e resolvi escrever para crianças um gibizinho, que falasse sobre as diferenças entre os meninos e as meninas, sem promover preconceito a quem pensa diferente, quem sente diferente, mas simplesmente sinalizando essas diferenças. Informação de qualidade. De qualidade e falando de equidade. Por exemplo, ali num dos quadrinhos a mãe manda arrumar a bagunça da casa e o menino acha que quem tem que lavar louça é a menina, por exemplo. Aí o pai fala que não, que ele também tem, que ele pode ajudar. Então, ensinando as crianças a não terem preconceitos, mas também sinalizando as diferenças, né? Essa luta. O papel de cada um na sociedade. O papel de cada um na sociedade nós temos. Não adianta a gente militar na área e dizer não tem papel de homem, não tem papel de mulher. Tem muitas coisas que homens e mulheres fazem igualmente e mulheres fazem muito bem, e aí vão militar agora e às vezes muito melhor que os homens em muitas áreas, mas tem coisas que são comuns para homens, comuns para as mulheres e... Hoje, no Politicamente Correto, não se pode falar isso, mas a gente tem que falar que tem as diferenças. E a luta por igualdade se dá justamente pela luta, sinalizando as diferenças. Eu sou especialista em direitos humanos também, né? Sim. Então, eu foquei meu trabalho nessa área mesmo para poder sinalizar e confortar as crianças falando das diferenças, sem suscitar preconceito e sem promover a ideologia de gênero. Pais e crianças que leram esse gibi, esse quadrinho, qual foi o feedback que te deram? Muito positivo, as crianças ficam seguras. Eu acho assim, até absurdo você fazer um gibi para sinalizar que homem é homem, mulher é mulher, né? E que as diferenças sexuais elas existem, mas que ao mesmo tempo você tem que respeitar as pessoas que pensam diferente. Claro. Então o gibi é para isso, então, é um gibi para eliminar preconceito. Claro que a visão de algumas pessoas vão dizer que não, que esse gibi é preconceituoso porque sinaliza que homem é homem, mulher é mulher. Você entende? Então é complexo isso, mas cada um tem seu pensamento, o direito de defender as suas posições. E se você defende as suas posições sem ofender ninguém, sem humilhar ninguém, é um direito constitucional, artigo 5º, então é um direito que todo mundo tem de falar realmente o que pensa, mas respeitando, como o nosso presidente diz, né, as 4 linhas da Constituição, e também do direito à liberdade. Respeitar as pessoas, como elas querem ser, como elas são.
Fala pra gente aqui, Marisa, desse livro aqui, ó, Ideologia de Gênero na Educação. Sim, esse livro é o pepino. Gente do céu, pipinoso, né? Não, bota a psicóloga polêmica. Esse livro eu comecei a escrever em 2014 e terminei ele em 2015. E esse livro ele foi muito usado na luta contra a ideologia de gênero na educação. Em 2014, eu fui uma ativista, psicóloga, que militou lá no Congresso Nacional contra a ideologia de gênero na educação. Não contra as pessoas, não a favor de preconceito, muito pelo contrário. Mas de se abordar assuntos para crianças de 4 anos, 5 anos, que elas não entendem. Então, as crianças todas têm que ser respeitadas no seu desenvolvimento. O sistema nervoso central está em formação. Tem informação que você não tem como você dar para a criança que ela não vai entender e vai conflitar a mente dela. Isso se justifica, se explica o número absurdo de casos que tem crescido de disforia de gênero, que é uma incongruência psicológica com o corpo de muitas crianças, que se dissolve com o tempo, mas naquele momento ela fica muito confusa. E as confusões de família, de militância, acho que criança não deve ser usada para militância nenhuma. Ou seja, há um tempo para tudo na vida. Tempo para tudo. E esse livro, ele explicava sobre a ideologia de gênero na educação. E ele é muito atual, porque hoje... Ele é de que ano que é, Marisa? Ele é de 2015. E eu tô vendo aqui que ele foi um best-seller, hein? Ele é, sim. Uau! Ele foi usado muito na luta contra a ideologia de gênero nos municípios e nos estados. Eu mesma participei em todos os estados de audiências públicas e mais de 58, na verdade, audiências públicas, às vezes passo de 60, explicando esse tema, mas dizendo que nós podemos ter opiniões diferentes, sim, mas nos respeitando. Perfeito. Então, aquele que não respeita a opinião que você tem é um ditador. Então, eu tenho o direito de falar contra uma posição, mas, ao mesmo tempo, respeitando a posição do outro. Saber ouvir e saber falar. Hoje, né? Saber ouvir, a comunicação assertiva. Perfeitamente. Um outro livro também da sua autoria é Como Fazer Seu Filho uma Criança Feliz. Esse livro é um livro de 2005. Foi o primeiro livro que eu escrevi. E eu descrevi as fases do desenvolvimento infantil. 2005, já vocês vão aí 15 anos, 16, 15 anos. Continua sendo atual? Super atual. Por quê? Porque ele é o único livro que descreve as fases do desenvolvimento infantil, usando todos os teóricos da psicologia do desenvolvimento infantil, mas falando numa linguagem muito clara. A mãe e o pai conseguem absorver. O pai entende que não existe filho problema. Existe uma fase que ele está passando que você não sabe direito como lidar com isso. Então, o livro ele explica as fases do desenvolvimento e daí tem algumas dicas de comportamento dos pais que podem mudar o comportamento dos filhos. Bom, esse livro aqui, gente, fala de um assunto que está muito em voga, que é um problema mundial, né? Sim. Ansiedade, depressão e suicídio. Exatamente. É um tema que eu me debruço há muito tempo. Eu estou com uma coleção de 10 livros sobre saúde mental. Inclusive, fui contratada pela editora do Silas Malafaia, a Central Gospel, para falar para cristãos que sim, acabar com esse preconceito. Cristão pode ter depressão, pode ter ansiedade, pode ter ideação suicida e que isso é uma doença e não necessariamente que ele está As pessoas estão mais claras hoje, entendendo como doença, porque até então, me corrija se estiver falando besteira, Marisa Lobo, até então as pessoas ainda vinham com um tabu. Tinham vergonha de chegar para o seu chefe e dizer, chefe, eu vou num psicólogo, não estou bem hoje. Sim. Opa, é maluco? Né? Não tem nada a ver. Até poucos anos atrás, eu falo poucos, alguns anos atrás, isso era um tabu e ainda é tabu em muitas organizações, empresas. Isso é um assunto sério. A depressão ela existe e 40% das pessoas que tentam suicídio é por depressão. Que coisa. Então, a gente tem que olhar... E da mais tenra idade, até o idoso. Olha, é assustador hoje você entender isso, e são pesquisas mundiais, que a Organização Mundial de Saúde diz que 332 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão, das quais 800 mil todo ano tendo suicídio. Que coisa. Mas o mais assustador hoje que eu vejo, por isso que eu me debruço no tema da educação de filhos, de autoestima da criança, é justamente saber que existem crianças de 5 anos
que tentam suicídio, de 8 anos. Então, crianças muito pequenas. O que está acontecendo com esse mundo? O que estão fazendo com a mente das crianças na sociedade, na mídia, na escola, na família, a ponto da criança perder a vontade de viver? Você quer a degradação da família e o excesso de informação? Com certeza. Eu digo excesso de informação, Marisa Lobo, porque a internet é maravilhosa. É um portal fantástico, né, de informação, mas muitas vezes ela oprime e define padrões de comportamento. Eu abordo nesse livro Autoestima aqui, ó, da criança, eu falo muito sobre dicas de comportamento dos pais, comportamento dos filhos, como você elevar a autoestima da criança. E uma das coisas que assusta muito é o tempo de exposição da criança nas redes sociais e nos jogos. E principalmente sem controle. Sem controle dos pais. Então, eu ensino uma coisa polêmica, que é os pais controlarem com a app, com aplicativos, os horários de internet dos seus filhos. Inclusive, nós vemos muito aí hoje alguns grupos, né, que fazem disputas de brincadeiras muito perigosas, nocivas à saúde, através da internet. E a criança, como você falou há pouco, está uma cabecinha ainda em formação. A informação acaba caindo, e justamente por baixa autoestima é arregimentada. É querer ser aceita pelo grupo. Eu participei de uma audiência pública sobre a baleia azul. Você lembra daquele caso da baleia azul? Sim. De pessoas na internet que aliciavam menores, iam fazendo uns joguinhos e acabavam se machucando, se cortando e levando ao suicídio. Eu participei da audiência pública em Brasília sobre esse caso da baleia azul, porque eu atendi 3 crianças que foram vítimas desses aliciadores. Então, assim, as crianças, elas estão muito expostas às redes sociais, a blogueiros que só ensinam coisas ruins para as crianças, os pais não estão tendo tempo de qualidade com os filhos, e isso é muito ruim, porque não você não precisa ficar o dia inteiro com seus filhos, mas uma horinha que você ficar por dia, se for com qualidade, isso é muito melhor do que você ficar o dia inteiro brigando, xingando, sem qualidade com seu filho. Então, os pais têm que tirar os filhos da internet e levar para parques. Curitiba tem muito parque, tem muita natureza, coisas gratuitas que não custam. Então, os pais têm que ter esse momento com os filhos. E, infelizmente, a gente não está vendo isso. Ô Marisa, para quem é pai, para quem é mãe, sabe da responsabilidade que nós temos para com os nossos filhos, principalmente naquela fase inicial até a adolescência, onde o pai e a mãe mostram o caminho, porque o pai e a mãe não tem como ficar o resto da vida. A gente mostra, como dizia meu pai, você mostra o cerne, né? A raiz central. Esse é o caminho a seguir. Provérbios 22, 5. Não é isso? Ensina o seu filho no caminho que deve andar e quando for velho não se desviará dele. Mas aqui nesse teu livro você fala algo que particularmente eu acho muito interessante, que é como você melhorar a autoestima de uma criança na infância. Cabe ao pai e à mãe dar esse apoio, esse aporte de emoções ao filho quando está nesse início de vida? Com certeza. E um erro clássico que os pais cometem é achar que desenvolver autoestima é você ficar sempre gratificando. Não é paparicar o filho. Não. É você desenvolver mesmo essa capacidade que ele tem de superar obstáculos. Você elogiar no momento certo, você, mesmo que ele faça alguma coisa errada, você ensinar ele a sobreviver, a viver, a ser resiliente apesar daquele erro que ele cometeu. Não um pai violento, uma mãe violenta, que xinga, que humilha o tempo todo. A palavra tem poder. Nossa, então, é muito mais danoso à saúde do que um tapa, é a palavra de maldição que você joga para cima dos seus filhos. Se você fala para uma criança assim, você é só gorda, feia, você nunca vai ser nada na vida. Ela vai crescer, pode ser linda, maravilhosa, ela vai se achar gorda e feia. Se você falar, você é incapaz, você não vai ser ninguém na sua vida. Marca. Mas se a criança errou, você disser para a criança, filho, é normal, caiu, levanta. Vamos lá, você consegue, você vai. Tirou uma nota boa, elogia, mas tirou uma nota ruim, filho, precisa estudar mais. Vamos lá. Não é só gratificar. Sim. Gratificação e frustração é estabelecer o equilíbrio. Tem que saber aprender. Assim que desenvolve a autoestima. Senão você vai desenvolver um psicopata. Sim. Que acha que pode tudo, que faz tudo, que não tem bloqueio de nada, que tudo vai dar sempre certo e aprende a usar as pessoas. Além de que essa capa é muito bonita, linda, né? Hein? É uma menininha bonita. Super poderosa. Eu já conversei com vários profissionais da área da saúde mental. Eles dizem que essas palavras, quando colocadas na mente da criança lá na mais tenra idade, pode lá na frente causar o chamado bloqueio, não, como é que é? Crenças limitantes?
crianças limitantes, É isso? adultos limitantes e adultos depressivos. Por isso que eu escrevo tanto sobre educação infantil, porque a depressão de hoje é a educação que você teve ontem. Okay. Então, você pode ter vários casos de depressão, mas você pode ser depressivo hoje devido a uma triste história de vida. Então, esse estresse, essa ansiedade que é gerada, que vira em depressão, então ela pode ser gerada pela tua história de vida, tua triste história de vida. Essa aqui, Marisa Lobo, psicologia cristã, mais uma vez falando sobre a depressão, que é o mal do século, Marisa. É o mal do século, como eu falei, segundo a Organização Mundial de Saúde, a depressão aumentou demais. E segundo a Organização Mundial de Saúde, agora, depois da pandemia, isso piorou assustadoramente. Eu fui a primeira a pautar o governo federal sobre esse alerta, já quando começou a pandemia, de que nós íamos ter uma pandemia silenciosa em torno do Covid, que é essa questão da depressão, do medo, as mídias que ficavam tocando terror nas pessoas. Fica em casa, né? Só fica em casa e não faz mais nada da vida. Isso gerou muita ansiedade, muito excesso de informação negativa. Excesso de informação negativa. E tudo isso pode ter causado excesso de estresse e ansiedade. Começa com estresse e ansiedade. E pode virar uma depressão. A ansiedade, um estresse pode precipitar uma ansiedade. Ansiedade, o que é? Você viver ou no futuro ou no passado? É mais ou menos isso? E se? É o futuro. E se? Sofrer por antecipação. Por antecipação. E se não der certo? Puxa vida. E se a pessoa não tem autoestima, a pessoa não tem aquele poder pessoal de dizer, não, pode dar certo, como pode dar errado? Se der errado, nós somos resilientes, a gente tem que aprender com aqueles erros. Marisa Lobo, eu vou perguntar para você como profissional da área. É possível tratar isso tudo? Com certeza. Graças a Deus? Isso é tem cura? Tem. A depressão você pode ter controle e ter cura. 4, 6 meses. E as pessoas não fazem o tratamento, porque o tratamento ele tem que ser biopsicossocial e espiritual. Ele tem que tratar, tem que ir no médico, às vezes ele tem que tomar medicamento, ele tem que consultar com uma psicóloga. E também o lado espiritual, né? A sua religião, a sua igreja. Então, viver dessa forma tratando nessas 4 áreas. Marisa Lobo, nós temos lá 3 minutos, João. É isso? Para encerrar essa entrevista muito gostosa aqui com a Marisa Lobo, psicóloga, mas também uma mulher política. Sim, não é fácil. Não tenho como chamar você aqui e não falar. Todo mundo sabe que você é uma mulher extremamente politizada, enganjada nas causas cristãs, nas causas da família, do conservadorismo. Você disputou a última eleição agora para deputada federal, foi bem, né, dentro do seu partido. E eu acredito que você, como presidente estadual presidente estadual do PTB, mas agora é Mais Brasil. Mais Brasil, né? Mais Brasil. Você aqui no Paraná também apoia e apoiou fortemente o nosso governador reeleito, o Ratinho Júnior, né? Que, no meu ver, como paranaense, faz um trabalho maravilhoso, né? E o nosso estado é um celeiro. É um celeiro, né? Porque aqui se produz muito, se exporta muito, se fabrica muito, então nós estamos bem, né? A 4ª maior economia do país desde 2013, que não se tinha essa notícia, o PIB do Paraná subiu 6,4%, o último aumento foi em 2013, por causa da gestão do governador Ratinho Júnior. Então, olha só, e a Marisa, aqui em off, nós estávamos conversando algo que me confortou meu coraçãozinho. Eu disse, Marisa, e agora? Nessa mudança de governo, eu não sou uma pessoa de ficar em cima do muro, viu? Nem eu. E, infelizmente, né, não vou nem questionar urnas, porque não cabe a mim também nem polemizar. Mas, infelizmente, com essa mudança de governo federal, as pessoas perguntam, puxa vida, mas o Ratinho aqui no Paraná apoiou o Bolsonaro, ele vai perder força com isso? A Marisa disse, não, Mari. Não, por um único motivo, é um governador atuante. Governador atuante, o governador que fez muitas conquistas, tecnológico, olhou para a economia, olhou para a população, o PIB cresceu. E para quem trabalha não tem tempo ruim. Espaço, é um estado sustentável, ele sustenta sozinho, independente do governo federal ou não. Então, se houver essa perseguição,
O nosso governador está muito bem, mais 67%, Maravilha. quase 70%, quase né, 70%. de aprovação. Então eu sei que você é muito amigo do governador. Traz o governador Ratinho para a gente fazer uma entrevista com ele aqui. Vou falar. Para ele contar aí do Projeção 2023. Agora, uma coisa que o povo tem que saber, Ratinho tem opinião, então ele foi sim, ele é sim Bolsonaro, ele continua conservador, ele continua de direita, olhando pelas causas da família. Graças a Deus. Ele vai fazer oposição, segundo ele mesmo disse, ao governo federal, uma oposição justa, cuidando que se estabeleça uma paz. Mas assim, quanto a mim, Marisa Lobo, vamos esperar para ver o que acontece. Vamos esperar, calma. Como diria minha avó, né? nada melhor do que um dia após o outro. Paz no coração e fé em Deus. Não é isso, Marisa Lobo? Mandar um abraço pro pessoal que tá lá no Pinheirinho, né? Sim, todo mundo lá. Firme e forte. Marisa, volta mais vezes. Volto sim. Vou trazer essa mulher pra televisão aqui, viu? Fala muito bem. Muito bem, gente. Vamos chamar o intervalo comercial, João? Em 1 minuto nós estamos de volta. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mokuva Personalizados está no mercado desde 2005. São 16 anos de experiência, dedicação, comprometida com prazos e muito carinho em cada entrega. Já são mais de 1 milhão de encomendas entregues em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas, este é o lugar certo. Temos mais de 3.000 opções de produtos personalizados para aniversário infantil, adulto, casamento e todo tipo de evento. Além de presentes muito criativos, como réplicas realistas de almofadas com a foto do seu pet. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora nosso site mokuva.com.br ou as nossas redes sociais e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mokuva Personalizados, lembrancinhas com muito carinho para você. Olá pessoal, sou a doutora Eliane Pescador Belo, biomédica esteta integrativa e eu sou especialista em harmonização facial e corporal. Aqui na Clínica Anibelo temos as melhores tecnologias e produtos para fazer a sua harmonização facial, seu botox, preenchimento labial, a harmonização do seu glúteo, emagrecimento, entre outros tratamentos. Então eu lhe faço um convite, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. Os nossos contatos estão na tela, o nosso WhatsApp é 041 999490735 e o nosso arroba nas redes sociais é o arroba AnibelloCWB. Nós aguardamos por vocês. Legal, gente, estamos de volta e aqui no estúdio agora eu converso com a doutora Cleusa Canã, essa moça que é psicóloga, escritora e diretora de uma das maiores clínicas aqui do estado do Paraná. E essa clínica tem uma missão, resgatar vidas. E eu estava falando com a doutora Cleusa aqui nos bastidores, ela estava me contando que quando tem-se uma pessoa dependente químico em casa, há que se cuidar da saúde de toda a família. É isso, doutora? Seja bem-vinda. Obrigada, Mário. Que bom estar aqui e poder falar de um tema que é relevante para o dependente, para as famílias, né, para a sociedade de modo geral. Normalmente as pessoas têm um preconceito de falar sobre o assunto, as famílias têm preconceito de procurar ajuda ou de admitir que tem um familiar dependente químico. Eu sempre lembro que quando aparece a droga em casa, a família começa a tratar isso como algo perigoso. Então vai colocando o assunto embaixo do tapete, não fala para o vizinho, não fala para o parente. E essa negação da família contribui para que o problema se torne cada vez maior, né? Então, admitir que é uma doença, admitir que tem um problema e aceitar ajuda é uma forma de ir diminuindo o estresse das pessoas que convivem com o dependente, compreender a natureza da doença, tornar-se colaborativo no processo de recuperação. Até aqui no meu livro, eu falo que a droga é como uma pedra que é jogada numa água parada e vai formando ondas, né?
A primeira onda que atinge é o próprio indivíduo. Altera sua percepção da vida, seu raciocínio, sua consciência, produz danos no cérebro que interferem na sua saúde mental. A segunda onda é a família, que começa a ter conflitos, dificuldade de comunicação, dificuldade de interação, há mudanças na sua vida relacional de modo geral. A terceira onda é a vida produtiva, o trabalho ou o estudo. Então, assim como o processo de desenvolvimento da doença vai atingindo gradualmente todos os setores da vida do dependente, o processo de recuperação também se dá desta maneira. A gente trata a primeira onda, que é o indivíduo, a segunda, que é a família, a terceira onda, que é a parte produtiva e social. Doutora, ainda existe muito tabu, você falou, né? E principalmente a aceitação por parte dos pais, dizer, eu tenho uma pessoa drogada na família, e acabam meio que minimizando a situação, dizendo, não, foi só um baseadozinho, né? Não foi nada. Isso é pernicioso, doutora? Muito, porque nas famílias de dependentes, a gente identifica sempre outras pessoas que também são dependentes. Uhum. Avós alcoolistas, pais tabagistas, tios dependentes de outras drogas, porque é uma doença multigeracional. Então, este fato faz com que a família minimize. Se o avô está bebendo lá, o velhinho, né, e a gente deixa ele quietinho, tudo bem. Então, a dificuldade de aceitação tem muito a ver com a história da família. Na família, a gente vai identificar as pessoas que podem formar uma rede de proteção. A recuperação de um dependente depende de quê? Diminuir os fatores de risco e aumentar a rede de proteção. Os fatores de risco pai usuário de álcool, irmão mais velho que usa droga em casa, amigo usuário, se ele tem uma doença psiquiátrica associada, pode ser um fator de risco, o ambiente onde ele vive, né? Se a cultura da família de comemorar e ter eventos festivos com o uso de substância. E o fator de proteção é o contrário. Pais não usuários, regras claras dentro de casa de não permissão de consumo, não deixar que o filho experimente álcool e drogas antes dos 21 anos de idade, porque o cérebro está em formação, espiritualidade, atividade física, que a criança seja bem-sucedida nos estudos ou em alguma atividade. Então, aumentando a rede de proteção dentro de casa e diminuindo os riscos, a gente, além de ajudar na recuperação, previne também. Doutora, mas aí o pessoal de casa pergunta, mas doutora Cleusa, a nossa família sempre teve na sua base uma boa constituição, valores, de repente eu me deparo agora com um jovem dentro de casa fazendo uso de drogas. Aí a pessoa pergunta, aonde foi que eu errei, doutora Cleusa? Porque o pai e a mãe são assim, né? Ele vê o filho e diz, coitadinho, eu errei, né? O que você falaria para esse público, doutora? Na realidade, essa família funcional que você está falando, ela tem condições de ajudar a pessoa se ela entrar na droga mais facilmente do que uma família disfuncional. Não quer dizer que uma família com pai e mãe estruturados não terá um filho dependente, porque a doença é do cérebro, não é do relacionamento. O que as pessoas confundem é achar que o uso do álcool e da droga é uma consequência de um relacionamento negativo ruim, e não é verdade. A pessoa pode ter um ambiente totalmente disfuncional e não se tornar dependente e não experimentar, ou estar num ambiente funcional e desenvolver. Ok, então vou jogar uma outra pergunta. Eu pergunto porque a doutora trabalha só há 40 anos nesse segmento. O que leva uma pessoa, um jovem, ao uso? O primeiro contato são os amigos, é a curiosidade, é a fuga, é um problema em casa, é um problema particular? O que leva o despertar de uma pessoa nas drogas? O primeiro fator é bebida alcoólica em casa. Todo dependente químico bebeu a primeira vez com o seu adulto cuidador, pai, avô ou tio. E a bebida está na geladeira de casa, está na festa da família. Então, essa facilidade de acesso é o primeiro indicador. O segundo, os amigos. A curiosidade, a pressão do grupo, ele para se sentir na adolescência pertencendo ao grupo acaba cedendo, né, e experimentando.
Em terceiro, vem a dificuldade de interação com as pessoas, porque o adolescente ele tem muita dificuldade de se sentir parte, tem muita fobia social, muita dificuldade de comunicação. Quarto fator e muito importante, o nosso jovem hoje, ele é muito empobrecido emocionalmente. Ele cresceu muito intelectualmente com a tecnologia, mas empobreceu emocionalmente. Então ele não sabe lidar com raiva, com tristeza, com medo de conquistar uma garota. E essas reações negativas, por não saber lidar com seus sentimentos, acaba ele buscando na experimentação uma forma de se encorajar, de se desinibir, e aí, tendo a predisposição cerebral, vai desenvolver a dependência. A doutora estava me falando em off aqui no estúdio, ela disse, Mário, o viciado, ele não vicia na droga, ele vicia na dopamina. Na dopamina. O que é a dopamina, doutora? A dopamina é a substância, é um neurotransmissor que produz a sensação de prazer. Nós produzimos dopamina quando vemos uma paisagem bonita, quando ouvimos uma música, brincamos com uma criança, quando tem vários estímulos que contribuem para que a gente produza dopamina e tenha essa sensação de prazer e motivação para fazer as coisas. Quando a pessoa usa a droga, ela vai alterar o circuito de recompensa, produzindo uma descarga enorme de dopamina, fazendo com que a pessoa se sinta inicialmente empoderada, fortalecida, motivada. Uma falsa ilusão. Uma falsa ilusão. Só que ao mesmo tempo que o cérebro derrama e causa essa sensação, ele absorve e vem a depressão da falta. Que esvazia rapidamente. Esvazia rápido. Eu falo que o cérebro é burro e a mente é inteligente. Cérebro é uma coisa e mente é outra. O que o cérebro entende quando vem aquele vazio, aquela depressão pela queda da dopamina? Preciso mais dopamina. Mais dopamina. Então ele usa de novo para produzir mais dopamina. E chega uma hora que o álcool não é suficiente, precisa da maconha. Aí a maconha não é suficiente, precisa da cocaína. Toda pessoa que experimentar a droga vai ficar dependente ou não? Não. A pessoa pode experimentar e ter uma sensação desagradável. Ok. Sabe aquela pessoa que toma um porre numa festa e diz, meu Deus, nunca mais eu vou beber. Sim, claro. E todas as vezes que ele vê a bebida, ele lembra daquela sensação. Então, doutor, é correto afirmar que tem que haver uma predisposição genética? Genética. O cérebro tem que ter alguma disfunção que ele facilmente se vicia. Sim. E você falou que a dopamina pode estar presente em qualquer tipo de droga, até mesmo no vício de um jogo? Também. Então ela pode ser estimulada quimicamente pelas drogas, como pode ser por tecnologia, jogos, internet, compras, sexo, pornografia. Então tem vários outros estímulos que induzem a produção excessiva de dopamina, causando dependência daquele estímulo para ter a sensação de dopamina. E com o passar do tempo, o cérebro desaprende a produzir por outros meios. Então perde a graça a trabalhar, perde a graça a namorar, perde a graça a escutar uma música. Ele só entende que daquela maneira. Né? Existem alguns grupos de pessoas que dizem, não, eu só uso a droga socialmente, ou como é que tem um outro termo, doutor? Recreativamente. Recreativamente, isso aí não dá nada, eu só uso de vez em quando. Falando em termos médicos, doutor, o que isso vai causando no cérebro de um usuário, mesmo que seja recreativamente? Qual o malefício que causa? Veja, todas as drogas, seja álcool, maconha, cocaína, destroem neurônios. Neurônios que morreram, morreram. Okay. E os neurônios é o combustível do cérebro. Nosso cérebro é como uma rede elétrica cheia de fios. Então, quando há morte de neurônios, é como um fio desencapado, que você vai acender a tomada, a luz pode pipocar, não acender e tal. Com o passar do tempo, a luz não acende mais. Vai se desligando. Vai se desligando. Ok. As conexões. As conexões, porque vai alterando o funcionamento do cérebro. O cérebro tem uma plasticidade que ele vai sendo modificado por esses estímulos. Seja uma dose ou 10. Portanto, uma taça de vinho ou uma garrafa de vinho vai causar o mesmo estrago, porque vai matar neurônios. Eu falo que escolher entre maconha, cocaína ou álcool é escolher ser atropelado por um ônibus ou por um caminhão. Você vai ser atingido, porque todas elas vão destruir neurônios. O que a pessoa tem que entender é que substâncias psicoativas, elas vão alterar o funcionamento da atividade cerebral e isso mudar o estado mental. Então, pode ser com uma dose ou com 10.
a gente não sabe quando o vermelho se torna rosa ou rosa se torna vermelho. Ou seja, a gente nunca sabe nessa interface qual das pessoas que experimentaram vão desenvolver e passar para outra substância ou aumentar o consumo. Então, quem está usando recreativamente, provável, só o fato de ter essa abordagem, só o fato de ter essa expectativa de usar uma substância socialmente para se divertir, já não está certo. Okay. Ele teria que buscar usar as suas habilidades sociais, as suas habilidades emocionais, se ressignificar diante da vida, para que ele possa lidar com as dificuldades, com o dia a dia. Recorrer a uma substância já não é normal, né? Falta aí a inteligência emocional, né? Falta a inteligência emocional também. Eu falo que... Eu tenho um paciente que dizia assim, olha, pessoas inteligentes são abstinentes. Né? Porque torna-se produtiva, tem objetivo, tem propósito. No meu livro Faça Certo que Dá Certo, eu proponho isso para as pessoas refletirem, né? Que precisa ter um estilo de vida saudável. Como é que a gente constrói um estilo de vida saudável? Com rotina. Para ter rotina tem que ter disciplina. Para ter disciplina tem que ter esforço. Para ter esforço tem que ter foco. Então, se a gente não constrói isso diariamente para que a gente tenha um estilo de vida saudável, você acaba dando oportunidade não só para a droga vir interferir no seu funcionamento, mas outros estímulos. Duas perguntas, doutora. Existe algum culpado em tudo isso? E a segunda pergunta, que é algo bastante polêmico. Uns defendem a liberação das drogas e outros não. E outros fazem um comparativo. Mas as bebidas são liberadas. Fala um pouquinho desses dois temas pra gente. Bom, primeiro, culpa é sinônimo de responsabilidade, né? Okay. Se eu te culpo, você é responsável por mudar, não eu. Então, eu penso que todos nós somos responsáveis pelos nossos atos e precisamos tomar medidas de corrigir, seja o que for. Mas culpado, não. Porque se a pessoa nasceu com uma predisposição genética, ele não tem noção da consequência disso. Mas ele é responsável por cuidar disso, conhecer a doença, saber como cuidar dela, porque é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Então, nem os pais são culpados, mas são responsáveis e corresponsáveis juntos, e o paciente também, né? Em relação à liberação, eu sou extremamente contra. Eu estava te dizendo agora há pouco, né? O álcool, o fato dele ser lícito e liberado não está atestando que ele é inofensivo. E as pessoas confundem isso pela forma como a mídia coloca a liberação, né? A discussão da maconha é meramente comercial. Você não vê profissionais da área da saúde defendendo a liberação. Você vê economistas, publicitários, empresários, mas colocar pessoas da saúde debatendo isso, você não vê que eles defendem. Por quê? O fato de legalizar é meramente para tornar um produto comercial para as pessoas. O jovem é um consumista nato, então ele vai comprar vermelha, amarela, branca, sintética, né? Mas ali não está testando que é inofensiva. E a gente não pode confundir isso. Tanto o álcool causa danos ao cérebro e à vida da pessoa, quanto a maconha. E isso é científico, né? Doutora, a clínica Canaã existe há quanto tempo? 44 anos. Vamos fazer uma pequena pausa? Vamos dar uma olhadinha no vídeo da clínica? Solta o VT aí. Em nossas vidas, devemos ter muita resiliência. Fazer o certo e acreditar que tudo dará certo é parte do caminho. Com a psicologia, podemos fazer com que o indivíduo se adapte a mudanças e supere obstáculos. A doutora Cleusa Canaã e toda a sua equipe trabalha para despertar a resiliência natural de todo ser humano. Tudo com base no exclusivo método Faça Certo que Dá Certo. Tratamos dependentes químicos e transtornos mentais de forma completa. Acreditamos que conquistar a abstinência é só uma etapa da recuperação. Por isso, atuamos em diferentes frentes para que o paciente possa retomar sua saúde física, psicológica, espiritual e social. Com mais de 40 anos de experiência, especializado em dependência química e distúrbios de comportamento humano, 20 mil tratamentos realizados, com 85% de sucesso e reconhecimento internacional,
temos orgulho de despertar nossos pacientes para suas melhores versões. Colocando sempre em primeiro lugar a ética, a segurança, o respeito, o amor e a dedicação aos dependentes químicos e familiares. Nossa equipe multidisciplinar altamente qualificada atua com base nos conhecimentos mais avançados da terapia cognitiva comportamental e motivacional, com metodologia própria e tratamento personalizado. Oferecemos aos nossos pacientes um quadro completo de atividades voltadas para a reinserção em suas próprias vidas, possibilitando a manutenção da abstinência após o tratamento e devolvendo autonomia à vida das pessoas. Possuímos 2 clínicas, uma para a realização de atendimentos e atividades terapêuticas e outra para pacientes que necessitam de internação e assistência constante. Para isso, contamos com uma estrutura ampla, com centro de atividades, quadra de esportes, capela, horta, espaço gourmet, suítes femininas e masculinas, com vista para a natureza, posto de enfermagem e atendimento com plantão 24 horas. Tudo para a recuperação e reabilitação de quem busca qualidade de vida. Muito bem. 44 anos de história dessa clínica, doutora. Que fica onde? O hospital fica em Piraquara. Ok. Lá é onde a gente faz a primeira fase do tratamento, que é a desintoxicação. O paciente passa por um período sendo cuidado para ter condições cerebral de dar sequência ao tratamento aqui em Curitiba, na clínica. Ele tem que ficar lúcido. Sim. É isso? O álcool e as drogas ficam retidos nas gorduras do cérebro por um período de 60 a 90 dias. Esse é aquele que se chama o período de abstinência. De abstinência. Ok. E ele entra num sofrimento físico e psíquico muito grande durante a abstinência e precisa estar protegido, sendo cuidado por profissionais. Passou essa etapa, restabeleceu a sua capacidade cognitiva, ele vem para Curitiba para fazer a clínica dia, que nós vamos trabalhar a reabilitação social, a reinserção familiar. Multidisciplinar. E a família junto. E a família sempre junto. Tem o programa da família que vai aprendendo a lidar com a doença. E a terceira fase é a manutenção, porque é uma doença que não tem cura, ele vai ter que cuidar, né? A doutora estava me contando que é uma doença que não tem cura, mas tem tratamento. Mas tem alguns casos que fogem, né? Que as pessoas nunca mais voltaram. Não. Tem casos bem-sucedidos, não tem? Também, graças a Deus. Eu acho que você deve ter ouvido vários assim, Sim. né? Que bom, né? Na minha experiência, assim, o que faz a pessoa conseguir controlar a doença? É como a hipertensão, que tem que controlar, como qualquer outra doença crônica, né? É o apoio da família e o engajamento no tratamento. Então, a pessoa vai ter que, só por hoje, estar cuidando dos seus hábitos, da sua rotina. Eu falo, o dependente dorme com o adicto e acorda com o adicto. Ele tem que acordar e dizer, meu amigo, vamos lá, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, como que nós vamos cuidar de nós. E à noite dizer, mandamos bem aí, hoje foi um dia limpo e deu tudo certo. Então, quando a pessoa se engaja, se motiva e começa a encontrar propósitos novos na sua vida, ele consegue se manter bem. Bom, tudo isso que nós falamos aqui tem um pouquinho de cada aqui nesse livro, né, doutor? Que é como, vamos dizer, é um passo a passo. Olha que nome bonito desse livro. Ó. Faça certo que dá certo. Simples assim, sem muitas churumelas. Sim. É isso, doutor? E tem até um sol maravilhoso dizendo sim, existe uma esperança e nada melhor, como diria a vovó, do que um dia após o outro, né, doutora? Agora vai sair o manual também do paciente, o manual da família e do terapeuta, que são atividades diárias, né, que a pessoa coloca em prática para continuar sustentando a sua manutenção da abstinência. Doutora, esse livro ainda está disponível? Sim. Como é que as pessoas podem adquirir esse manual aqui? Ele está na Amazon, Ok. está nas livrarias Curitiba e em outras livrarias do Brasil também. Maravilha. Então eu vou repetir, ó. Faça certo que dá certo, doutora Cleusa Canã. Volte mais vezes.
Muito obrigada. A gente fala desse tema tão importante. E eu quero finalizar essa entrevista, vou pedir, João, coloca na tela mais uma vez aqui, por favor. Se você quer conhecer o trabalho da doutora Cleusa Canã e quer conhecer também um pouco da Clínica Canã, que está há 40 anos no mercado, tá aqui, ó, @Clínica Canã. Entra lá no Instagram, tem todas as informações, horário, atendimento, enfim. O YouTube também. Qual que é o YouTube, doutora? Como é que tá? Cleusa Canã. Cleusa Canã, no YouTube? É isso, doutora, muito obrigado, viu? Assista, compartilha, dê um like. Volte mais vezes, já voltamos em um minuto. Legal, olha só, para você que está acompanhando comigo o programa Bate-Papo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Mas deixa eu te falar uma coisa, você sabia que o programa Bate-Papo é também uma excelente vitrine para o seu negócio? Então, quer sair do anonimato? Quer contar um pouco sobre o seu serviço, seu produto, seu negócio? Entre em contato com a gente. Nós temos uma excelente proposta para fazer para você. O nosso telefone está na tela, eu aguardo a sua ligação. A Mokuva Personalizados está no mercado desde 2005. São 16 anos de experiência, dedicação, comprometida com prazos e muito carinho em cada entrega. Já são mais de 1 milhão de encomendas entregues em todo o Brasil. Então, se você está em busca de lembrancinhas personalizadas, este é o lugar certo. Temos mais de 3.000 opções de produtos personalizados para aniversário infantil, adulto, casamento e todo tipo de evento. Além de presentes muito criativos como réplicas realistas de almofadas com a foto do seu pet. Gostou do nosso trabalho? Então acesse agora o nosso site mokuva.com.br ou as nossas redes sociais e faça agora o seu pedido. Entregamos para todo o Brasil. Mokuva Personalizados, lembrancinhas com muito carinho para você. Olá pessoal, sou a doutora Eliane Pescador Belo, biomédica esteta integrativa e eu sou especialista em harmonização facial e corporal. Aqui na Clínica Anibelo temos as melhores tecnologias e produtos para fazer a sua harmonização facial, seu botox, preenchimento labial, a harmonização do seu glúteo, emagrecimento, entre outros tratamentos. Então eu lhe faço um convite, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. Os nossos contatos estão na tela, o nosso WhatsApp é 041 999490735 e o nosso arroba nas redes sociais é o @AnibelloCWB. Nós aguardamos por vocês. Muito bem, já estamos de volta. Antes de chamar o nosso quadro, eu quero dar uma dica para você de casa aí que vai fazer uma festa. Ah, eu vou fazer uma festa, Mário. Onde é que eu compro lembrancinhas? Eu vou lhe dizer, né? Você pode comprar na Mokuva. A Mokuva Personalizados, ela está há 16 anos no mercado. O que ela faz, Mário? Ela faz mais de 3.000 itens no catálogo, ok? Lembrancinhas para festas de casamento, bodas, aniversário, festa infantil, noivado. O que você pensar em termos de lembrancinhas para festas, você encontra na Mokuva. Coloca mais uma vez na tela aí, João. Mokuva Personalizados, você entra lá no site, entra no Instagram e você entra em contato com essa empresa que é fantástica. E o que é legal, sabe o que é? A Mokuva entrega em todo o Brasil. Legal? Agora sim, vamos falar sobre saúde e bem-estar, sobre qualidade de vida. Vem aí a minha amiga Nilda Marque, ela que é naturopata, palestrante internacional, falando sobre qualidade de vida. Acompanhe comigo. Isso mesmo, Mário! E hoje nós vamos falar sobre tipo sanguíneo. Isso mesmo! Para você de casa que deixou sua pergunta, como é que funciona essa parte do tipo sanguíneo? Bom, tudo começa a partir do nosso sangue, certo? Desde que a gente nasce, a gente já se submete a diversos exames de sangue. Mas por que a gente se submete a tantos exames de sangue? Bom, gente, você sabe qual é o seu tipo sanguíneo? Bom, vou te ensinar como você pode saber o seu tipo sanguíneo e como que ele pode te curar. Então a gente tem o tipo A, que é o tipo mais convencional, o tipo O, que é o mais tradicional, o tipo AB,
e o tipo B, que são tipos diferentes um pouco, mas que toda a população precisa saber o seu. Então, para você saber o seu tipo sanguíneo, já anota aí essa dica. Se você ainda não sabe, ou não sabe do seu marido, do seu filho, corre lá para você não perder essa oportunidade de saber o seu tipo sanguíneo. Então, você vai chegar no laboratório e vai dizer assim, olha, eu quero fazer um exame de tipagem. Tá? Ou de repente até vai pedir para o seu profissional de saúde, para a pessoa que está te atendendo, ou até mesmo se você correr lá no meu Instagram, você vai ver que tem muitas dicas. Mas você vai chegar no laboratório e vai dizer, eu quero um exame de tipagem. Esse exame de tipagem, ele vai dizer qual é o fator RH, qual é o seu tipo sanguíneo. Baseado no seu tipo sanguíneo, eu posso te garantir que todo o teu corpo você consegue ajustar se você souber o seu tipo sanguíneo. Quer ver? O tipo A, gente, ele é um tipo muito organizado, gosta das coisas todas por cores, gosta de alimentação diferenciada. Aveia é um alimento que se torna algo atrativo para o tipo A e é a cura para o tipo A. Já para o tipo O, eu, por exemplo, sou tipo O, não posso consumir aveia. O meu tipo sanguíneo ele não se adapta com a aveia. Vocês conseguem entender a importância de saber o tipo sanguíneo? Baseado nisso, cada vez que eu consumo ou amendoim ou aveia, o meu corpo traz tantos desconfortos como gases, irritação, distúrbios emocionais, ansiedade, tudo isso por conta do meu tipo sanguíneo. Por isso a importância de você saber o seu tipo sanguíneo. Então, se você de casa não sabe ainda, então corre fazer esse exame de tipagem, vai lá no laboratório, custa super barato, acho que em torno de 20, 30 reais, gente, não deve ser mais que isso, tá? E todos os meus pacientes eu recomendo que tenham a certeza de qual é o seu tipo sanguíneo para que a gente possa ajudá-lo. Baseado no tipo sanguíneo, gente, eu consigo ver a parte hormonal, eu consigo ver a parte metabólica, eu consigo ver a parte nutricional do corpo e eu consigo entender se esse corpo está saudável ou doente. Vocês conseguem entender a importância do tipo sanguíneo? Então, se você de casa não sabe ainda o seu tipo sanguíneo, bora saber se ele é O, se ele é A, se ele é B, se ele é AB. E isso vai fazer com que você saiba a importância do nosso tipo sanguíneo, traz a cura para o nosso corpo, emocionalmente. Talvez você vai passar anos e anos e anos buscando uma alternativa para curar essa ansiedade, para curar essa dermatite, para curar essa dor de barriga, para curar, de repente, esses distúrbios emocionais como essa tristeza que está te atrapalhando. Você sabia que determinados alimentos, mesmo saudáveis, eles atrapalham o nosso tipo sanguíneo? Bom, vocês viram falar que a aveia atrapalha o tipo O, certo? Assim como o amendoim. Então, muitas pessoas até tiram glúten, tiram leite, tiram soja e acabam consumindo outros alimentos que não são compatíveis com o seu tipo sanguíneo. Eu desenvolvi um programa chamado Ative o Corpo e lá nesse programa você sabe todos os alimentos certos para o seu corpo, você sabe qual é a programação emocional para cada tipo sanguíneo. Então, cada tipo sanguíneo tem a sua exclusividade. Então, bora me seguir lá no Instagram para você entender mais sobre isso e de repente levar esse programa para dentro da sua casa, para sua família e a gente poder ajudar todos que estão à nossa volta. Então, essas eram as dicas de hoje. Gratidão, Mário, por essa oportunidade. Eu tenho certeza que você aí de casa vai conseguir agora, sabendo o seu tipo sanguíneo, ajudar a sua saúde a melhorar. Por isso, nos vimos na próxima semana. Muito bem, né? Vai mais uma dica para você. Essa dica eu quero falar então da clínica de estética da doutora Anne Bello. Clínica Biomedicina Estética Anne Bello para mulheres e homens fazerem procedimentos vários e ficarem muito mais bonitos. Mas é aquela beleza que vem de dentro para fora. Anne Bello é uma das melhores clínicas do estado do Paraná e está prontinha para te atender, para fazer aí uma anamnese completa, para você que quer deixar a pele, né, o corpo mais bonito, não só para o verão, mas para o ano todo. João, coloca na tela aí, por gentileza, os contatos da clínica, para que você de casa, de qualquer lugar do país, possa entrar em contato e agendar o seu horário, tá aí, né? Anne Bello, Clínica Biomedicina e Estética, ok? Falando nisso, agora sim, né, vem o quadro
Momento da Beleza. Com ela, a doutora Beleza, a doutora Eliane Pescador Belo. Acompanhe comigo. Olá, eu sou a doutora Eliane Pescador Belo, biomédica integrativa e proprietária da clínica Anibelo Estética Avançada, aqui em Curitiba, pertinho do Shopping Cristal. E eu sou especialista em devolver a sua autoestima. Então hoje eu vim aqui para te lembrar que já já estaremos comemorando o aniversário do Menino Jesus. Isso mesmo, logo logo é Natal e as festas de Natal e Ano Novo. E agora me conta, você está preparado para essas festas? Você já se olhou no espelho, prestou atenção em como está a sua pele, se ela está hidratada ou não, se tem marquinhas de expressões? Você já parou para ver isso? Se você é daqueles que trabalhou o ano todo e não conseguiu se olhar no espelho e muito menos se cuidar, agora é a hora. Ainda temos alguns horários disponíveis nesse finalzinho de ano aí para cuidar de você, da sua pele, para fazer uma avaliação bem detalhada do que é melhor para o seu tratamento e traçar o que a gente consegue aí fazer nesse restinho de ano. Então, se você ficou com vontade de entender um pouquinho mais, ficou curioso, nos chame no nosso WhatsApp 041 99949 0735. Agende já a sua avaliação e siga nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Obrigada e até a próxima. Legal, né, gente? Esse assunto que nós vamos falar agora, muitas vezes é tabu, mas graças a Deus que as coisas estão mudando, porque afinal, sexo é vida e faz parte de nós seres humanos. Então você acompanha comigo o quadro apresentado pela sexóloga Nani Maravilha. Ô João, solta a vinhetinha aí, vamos acompanhar. Que gostoso. Olá! Tudo bem? Aqui tá tudo ótimo. Sabe por quê? Porque você tá ligadinho aqui no programa Bate-Papo da Central TV. E hoje vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre a ejaculação. Sobre pouco esperma. Você está com pouco esperma? Pesquisas dizem, né, que de 2 a 5 ml a cada ejaculada é um valor bacana para você ejacular. Mas claro que você não vai ficar medindo, né? Então o que você faz? Você vai lá, você observa. Tipo, tava ejaculando muito, agora estou ejaculando pouco. O que será que está acontecendo? A gente mesmo se observa. Então se você está incomodado com isso, vá ao seu o quê? Urologista. Eu sempre falo aqui, incomodou alguma coisa em você? Vai ao seu urologista. Mas tem causas aí que acontecem do esperma diminuir, né? Da sua ejaculada e diminuir. A primeira delas é o fator idade. Então, as glândulas, elas vão ficando mais preguiçosas. E você vai, o quê? Produzir o quê? Menos esperma. Você vai ejacular menos. Então, não tem problema nenhum. Então, com a idade, a tendência é diminuir mesmo. Não ser aqueles jatos com um monte de... Não vai ser assim, tá? Ele diminui porque as glândulas, elas ficam mais preguiçosas mesmo com a idade. E outros fatores podem estar ocorrendo também com você que aconteça isso. Um deles é o seguinte. Quando você está lá, né, no bem bom, no rala-rola, enfim, ou até mesmo se masturbando, você observa que a tua ejaculação não saiu ejaculação. Aí você fica, opa, mas o que aconteceu? Eu senti orgasmo, não senti ejaculação, não vi ejaculação acontecer, o que será que está acontecendo? Alguns homens, o que acontece? Quando você vai ejacular, ao invés de expelir pela uretra, expelir para fora, volta a sua ejaculação e você vai para onde? Vai para tua bexiga. Aí, na bexiga, depois que você urinar, vai sair o esperma junto. Mas o que acontece? Muitos homens, né, querem ter filhos e não conseguem. Por quê? Porque está acontecendo isso. Então, é bem importante que você vá, sim, ao seu urologista compreender o que está acontecendo com você. Pode ser isto também. Então, eu estou falando várias explicações aqui para você ver o que está acontecendo com você. Uma delas pode ser. Outra, os ductos estão entupidos. Então, pode ser que tem um entupimento ali também. Outro fator que você não vai ejacular mesmo é quando você faz uma cirurgia e tira toda a próstata. Aí você não vai ejacular mesmo. Aí você vai ter orgasmos secos. Aqueles orgasmos secos que a gente tanto fala na prática do pompoarismo, que se você
treinar com treino, não é de um dia para o outro, você consegue sim ter orgasmos secos. Ou seja, você tem o teu orgasmo e não ejacula. E você consegue ter outro e outro e outro. Claro que tem uma pausa de tempo entre um orgasmo e outro, igual nós mulheres. A gente consegue chegar assim, em outros orgasmos múltiplos, a gente consegue. Mas a gente vai pegar em outros pontos de prazer. Vou trazer também esse tema de orgasmos múltiplos, que agora a gente está falando sobre isso, em outro programa também. Se você quer, você coloca lá no Instagram, coloca nas minhas redes, que você... Nani, fala sobre orgasmos múltiplos também, que eu vou ter o maior prazer de falar sobre esse tema aqui também com você. Então, o esperma, ele pode sim ser ejaculado, ela pode diminuir com o decorrer do tempo, com a nossa velhice, pode ser que tá indo para a bexiga. Então, verificar, se observar, o que está acontecendo? Se eu sou novo, né? Por que está acontecendo isso? Então, é muito importante que você se observe sim, ok? E pratique pomparismo masculino, que vai deixar você com aquela ereção forte e prazerosa, eu garanto para você. E gratidão pela sua audiência, por estar até aqui ligadinho no nosso programa, no Bate-Papo, no quadro Sexo é Vida. Um super beijo e até o próximo programa. Que gostoso. Muito bem, gente, estamos chegando no final de mais um programa Bate-Papo e, claro, agradecendo aí a sua importante companhia. E fica a desejar o convite. Você de qualquer lugar do Brasil e do mundo que assiste o nosso programa, pode entrar em contato. Fala para mim, ô Mário, olha, estou assistindo o programa aqui de tal lugar. Pode mandar sua foto, pode mandar o seu vídeo, né? O telefone de contato na nossa produção está aqui. Aí você vai aparecer aqui, ó, no nosso mural de recados do programa Bate-Papo. Gente, por hoje é só. Obrigado pela sua companhia mais uma vez e até um próximo programa. Tchau, tchau.